Olá, aluno! Cheguei aqui já com a aula 42.1, isso mesmo. Então, vale lembrar, né, já fazendo assim esse adendo aqui com vocês, que vocês já estudaram o tecido epitelial, então vocês já têm noção, né, do que é o tecido. Lembrando que o que é o tecido mesmo, professora? É o conjunto, né, de células que vão estar desempenhando uma determinada função. Além do tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, vocês estudaram o quê? Um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo denso, não foi? Com o professor Jefferson? Pois é, a gente vai dar continuidade ao estudo dos tecidos. Mas antes, eu gostaria de mandar aquele alô especial aos professores presenciais, é isso mesmo, os professores presenciais, que constantemente aqui estão mandando as fotos de vocês, e também os alunos da Escola Fernando Sabino, isso aí. Tô vendo aí as postagens de vocês, então um grande alô, um grande abraço aí para vocês. E afinal de contas, professora, o que a gente vai aprender hoje? Então vamos lá, gente. Nessa aula, a gente vai estar aprendendo o tecido conjuntivo, parte 2, que é a histologia animal, tecido conjuntivo cartilaginoso, deixa eu marcar aqui, e o tecido conjuntivo ósseo. Mas antes, né, eu falei da Escola Fernando Sabino, lembrei agora também de mandar um alô para a Escola Marechal Costa e Silva, distrito de Bom Jesus. Então, um grande abraço para vocês, alunos, também. Essa aula aí é um oferecimento aí para vocês. E o pessoal também da Escola Antônio Francisco Lisboa, da extensão 23 de março, lá de Cunjumbim. Grande abraço, forte abraço aí para vocês. Pessoal, antes de eu começar aqui, eu vou até pedir para o diretor me colocar aqui na telinha de novo. Então, vocês já viram, né, que a gente vai aprender o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Então, para essa aula, o que vocês vão aprender? Qual vai ser o apurado? Primeiro, vocês vão ter que saber a diferença entre o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. O que será que um tem que o outro não tem? Então, vocês vão aprender essa diferença, a importância, as características desses dois tipos de tecido, o que um tem que o outro não tem, para que serve, o que o outro não serve, e as células que formam esse tecido, né? Como é que são essas células? São tecidos que são irrigados por vasos sanguíneos? São tecidos que não são irrigados por vasos sanguíneos? O que um vai ter e o outro não vai ter? Então, meu diretor volta agora para a telinha para a gente fazer esse apunhado aí do tecido conjuntivo. Olha que bonita imagem aí que a gente já tem, já mostrando aí, né, o que é, professora? Células que vão estar formando o tecido que a gente vai estar trabalhando nessa aula, é isso mesmo. Então, vamos lá. Aula 42.1. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, vamos aprender, pessoal, o que ele tem de diferente com relação ao ósseo. De cara aqui, quando eu falo de cartilagem, eu já estou falando o quê? De uma estrutura que ela não é rígida, ela não é dura igual o osso. Ela já vai ser o quê? Eu posso dizer que já é uma estrutura mais maleável, mais flexível, isso mesmo. E assim, gente, com relação à sua consistência, tá? Apresenta consistência firme, mas, olha aqui, gente, não é rígido como o tecido ósseo, não tem, né, essa dureza do tecido ósseo. E quais são as funções do tecido conjuntivo cartilaginoso? Primeiro ponto aí, a função de sustentação. Ele reveste superfícies articulares, isso mesmo, facilitando os movimentos e é o que? Fundamental para o crescimento dos ossos longos. Só relembrando aqui, um ponto aqui que eu lembrei, eu vou falar agora para vocês, é que antes da gente ter o osso na nossa vida intrauterina ainda, quando a gente está na formação aí do embrião para o feto ele já não nasce totalmente com os ossos. O que acontece, pessoal? A cartilagem, ela vai servir de molde para quê? Para a cobertura óssea daquele feto. Então, no período embrionário, do desenvolvimento ainda, no útero, né, o feto, ele não vai ter 100% de tecido ósseo ali.
Ele vai apresentar o quê? Tecido cartilaginoso. E esse tecido cartilaginoso, ele é substituído, ele é como se fosse um molde para que o tecido ósseo o substitua durante a vida, né, uterina aí. Então, é só uma ponta aí que eu lembrei, um adendo aqui, que constantemente eu vou estar lembrando, conforme eu vou lembrando, eu venho aparecendo aqui na telinha e vou falando para vocês. Já que eu tô falando de tecido cartilaginoso, tem um ponto bem interessante, né? Se vocês colocarem a mão de vocês, no caso aqui, na orelha de vocês, já é um exemplo aí, né, de tecido cartilaginoso. Na orelha de vocês, o que vocês encontram? A cartilagem do tipo o quê? Elástica. Por que elástica, professora? Porque ela é flexível. A mesma coisa com relação à ponta do seu nariz. A ponta do seu nariz, ela apresenta o quê, professora? Ela apresenta cartilagem. Se você mexer na ponta do seu nariz, eu até peço agora, vocês alunos, que tenham essa curiosidade de tocar mesmo na orelha, na ponta do seu nariz, para você sentir o tecido cartilaginoso, esse molde mesmo. Sentir, você vai ver essa questão da flexibilidade. E de acordo com, né, a sua classificação, vocês vão ver que tem tecidos cartilaginosos que são mais flexíveis, que é esse caso aqui do nosso tecido, que forma o quê? A cartilagem da orelha e da ponta do nariz, que é um exemplo, e já vou ter tecidos que já não vão ter essa flexibilidade, eles vão apresentar, né, um pouco mais de rigidez sem ser totalmente flexível, que é o caso de tecidos cartilaginosos que estão relacionados ao quê? À sustentação. É o caso da nossa coluna vertebral. A gente tem vértebras e entre uma vértebra e outra eu tenho discos cartilaginosos que fazem o quê? Que fazem a sustentação dessas vértebras. Então é mais um ponto aí com relação à função desse tecido, tá bom? Ele tá, né, com relação, ele dá essa cobertura aí, esse molde aí e sustentação para o nosso corpo, além, né, de proteções aí contra esses choques mecânicos. Vocês sabem quando a gente pula, quando a gente salta, a nossa coluna, se não fossem os discos intervertebrais, que eles servem como o quê? Como almofadas para esses impactos. Então, olha aí mais uma vez a importância do tecido cartilaginoso. Então, ele amortece, né, esses impactos de você saltar, de até mesmo você caminhar e dar um leve pulo. Então, o tecido cartilaginoso, ele tem também essa função. Meu diretor corta para a telinha e vamos ver mais onde eu vou encontrar esses tecidos cartilaginosos. Falei para vocês, né, da questão do nariz, olha aqui na pontinha aqui do nariz, na orelha, né, a questão de revestir essas superfícies. Eu vou encontrar também, gente, na traqueia, na traqueia. Essas porções que vocês estão vendo aí corresponde ao quê? Às cartilagens, isso mesmo. E um outro ponto também nos ossos, né? Nos pontos aí que vocês estão vendo aqui, nos ossos também você vai encontrar essa cartilagem. Então isso aí é só um ponto com relação ao tecido cartilaginoso. E como eu falei para vocês, ele é fundamental para o quê? O crescimento dos ossos longos. Não é à toa que no período embrionário, quando a gente ainda está no embrião da nossa mãe, né? Antes da gente ter o tecido ósseo, a gente tem o quê? O tecido cartilaginoso, que serve de molde para que essa estrutura óssea, ela venha, né, em seguida. Prosseguindo aqui, uma outra característica, tá? Nas cartilagens, eu não tenho o quê? Nervos nem vasos sanguíneos. A nutrição se dá por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente, o que está, né, ao redor daquela cartilagem. Então, a cartilagem, pessoal, por ela não ter nervos nem vasos sanguíneos, se você for a ela, você não vai sentir dor e nem vai sair sangue. Ah, professora, mas espera aí, eu fiz o meu terceiro furo e saiu sangue. Né? O terceiro furo que eu tô falando, pessoal, da orelha, tá? Eu fiz o meu terceiro furo e saiu sangue. Coloquei um piercing aqui no nariz e sangrou. Pessoal, sangrou por quê? Porque não foi exatamente a cartilagem que você furou para colocar o terceiro
o terceiro furo que sangrou, mas sim o tecido que estava o quê? Adjacente ao seu tecido conjuntivo. Ele sim vai sangrar. E ele assim, e por ele você vai ver, né, que vai sair sangue, você pode até sentir, relatar, né, um pequeno incômodo, porque, né, ali no tecido adjacente, nesse tecido conjuntivo adjacente, vai ter ali vasos sanguíneos e também os nervos. E outro ponto, pessoal, a nutrição, como eu falei aqui para vocês, ela vai se dar por meio desses vasos sanguíneos, desse tecido adjacente. Então, o oxigênio, ele chega por meio do quê? De uma difusão. Olha aí a importância de você ter prestado atenção na aula que falou sobre, que falou sobre osmose, né, transporte ativo, transporte passivo, difusão, para você entender que através da difusão é que chegou o quê? O oxigênio para o tecido conjuntivo cartilaginoso. E já que eu falei, né, que no tecido conjuntivo cartilaginoso eu não tenho vaso sanguíneo, qual é o outro tecido que vocês estudaram há 2 aulas atrás e que você viu também que não tem vaso sanguíneo? Será que você lembra? Vou dar uma dica aqui, tecido epitelial, isso mesmo. É isso aí. Então, além do tecido epitelial, eu tenho o quê? O tecido conjuntivo cartilaginoso, onde eu não tenho o quê, professora? Vasos sanguíneos. Então, eu falo que esse tipo de tecido, ele é o tecido que avascular. Ele tem essa terminação aí, né? Essa denominação avascular, por quê? Porque por ele, né, eu não tenho o quê? A passagem de nervos nem vasos sanguíneos, mas a nutrição, ele recebe através do quê? Da difusão dos tecidos conjuntivos adjacentes que estão em volta dele e que vão estar passando o oxigênio para esse tecido. Meu diretor corta agora para a telinha, como eu falei para vocês, né? Vamos continuar aqui com a nossa aula. E assim, pessoal, o tecido conjuntivo cartilaginoso, além de conter fibras colágenas e elásticas, por isso que eu falei da questão, né, que a orelha é um exemplo de tecido cartilaginoso que contém o quê? Fibras elásticas, por isso que ela é maleável, né? A gente consegue dobrar ela por conta dessas fibras elásticas. Ela vai possuir o quê? Glicídios. Será que vocês lembram o que são glicídios? Glicídios é o quê, professora? São os carboidratos, é isso mesmo. Então, eles vão possuir glicídios e glicoproteínas. Quando eu falo de glicoproteínas, eu estou falando de quê? De carboidrato com proteínas que lhe dão o quê? Essa consistência firme e flexível, maleável, tornando-se capaz de sustentar diversas partes do corpo, permitindo o quê? Certa flexibilidade de movimento. É mais um ponto aí com relação ao tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, o que vocês já aprenderam até agora do tecido conjuntivo cartilaginoso? Que ele é um tecido que não possui o quê? Nervos nem vasos sanguíneos. Eles estão relacionados ao quê? A sustentar diversas partes do corpo. Ok, já lembraram. E eles podem ser formados por quê? Por fibras colágenas e também fibras elásticas, que é o que a gente está vendo agora. Além disso, eles podem possuir o quê? Na sua composição? Glicídios e glicoproteínas. É mais um ponto aí com relação ao que vocês vão ter que saber sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Tá bom, pessoal? Prosseguindo aqui, né? Olha aqui, a substância, quando eu falo de substância intercelular, é o que tá o quê? Entre as células. Intercelular. A substância intercelular desse tecido é formado por fibras o quê? Colágenas e elásticas, que a gente já falou, né, ainda há pouco, mergulhadas em uma parte amorfa e por células chamadas o quê? Condrócitos, originados de células jovens, os condroblastos. Os condroblastos são aquelas células cartilaginosas jovens que são o quê? São o quê, professora? São ativas, estão a toda hora, né, se dividindo. Então, constantemente são células que estão se dividindo. Já os condrócitos, eu posso dizer que já é aquela célula que já está se aposentando, já está lá no seu lugarzinho,
né? Isso mesmo. Então, os condroblastos, né? Só uma comparação, eu sei que é uma comparação meio chula, mas é legal para vocês entenderem que os condroblastos são células jovens que estão o quê? Constantemente se dividindo, né? Se dividindo, se multiplicando, originando novas células cartilaginosas. Já os condrócitos, eu posso dizer que já são aquelas células que já são mais maduras, né? Quando eu comparo com os condroblastos e, né, que já estão ali no seu cantinho, ali perto de se aposentar, digamos assim. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, o que vocês têm que saber, pessoal? Que as células são chamadas de quê? Podem ser chamadas de condroblastos, quando são células jovens, e elas também podem ser chamadas de condrócitos. Digamos que são células mais maduras. Só um exemplo aqui, tá? E assim, e com relação aos tipos de cartilagem. As cartilagens, pessoal, elas podem ser divididas em 3 tipos. A cartilagem, que a gente chama de cartilagem hialina, ó o nome, hialina, tá? Que ela possui uma quantidade, assim, digamos assim, moderadas de fibras. Lembra de fibras colágenas? Lembra que a gente viu que elas são formadas por fibras colágenas e elásticas? No caso da hialina, ela já vai ter o quê? Ela já vai ter, né, essa formação por fibras colágenas, mas eu digo que ela é o quê? Que ela tem uma quantidade moderada dessas fibras. Aí eu vou ter o quê? A cartilagem do tipo elástica, que ela é mais flexível, já tá falando, né? Ela vai ser formada por fibras o quê? Mais elásticas. Então, a maior parte eu tenho fibras elásticas. E eu vou ter o quê? A terceira classificação, que é a cartilagem do tipo fibrosa, isso mesmo. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho dessas classificações. Tá? A cartilagem do tipo hialina, ela possui, como eu falei para vocês, né, quantidade moderada de fibras colágenas e é mais comum no corpo. Olha aqui, gente, eu encontro ela aqui na nossa traqueia, né, nos brônquios. Encontra-se na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, nas superfícies articulares dos ossos longos e na ligação da costela ao osso, que a gente chama de osso externo, tá? Só um ponto aí para vocês saberem e entenderem onde é que vocês vão encontrar esse tipo de cartilagem. A segunda classificação é a cartilagem do tipo elástica. Olha aqui a orelha como exemplo, pavilhão auditivo, professor, isso mesmo, pavilhão auditivo. Então, além de fibras colágenas, ela vai possuir o que, pessoal? Uma grande quantidade de fibras elásticas. Por isso, essa elasticidade, você consegue, né, dobrar ela, digamos assim, né? E está presente aonde? No pavilhão auditivo, que é a nossa orelha, essa porção aqui externa. E também na laringe e na epiglote. Então, vocês já viram o tecido conjuntivo hialino, que ele vai ter o quê? Uma quantidade moderada de fibras colágenas. Você vai encontrar ele aonde? Na traqueia, nos brônquios. Já aí você tem uma segunda subdivisão aí, que é o tecido conjuntivo cartilaginoso elástico, que aí você já lembra, já associa a orelha eu consigo dobrar, então ela é elástica. Então eu sei que é tecido conjuntivo cartilaginoso elástico, porque tem grande quantidade de fibras elásticas. Aí você vai conseguindo o quê? Associar. E a terceira classificação, né? Olha aqui, gente, o disco intervertebral que eu falei para vocês, é a cartilagem do tipo fibrosa. Ela é rica em quê? Ela é rica em fibras colágenas que ocupam o quê? Quase toda a substância intercelular, lembrando o tecido conjuntivo denso, tá? Aí a questão com relação ao tecido conjuntivo denso é interessante para quem não lembra, relembrar ele, tá? E eu encontro ele aonde? Ele é encontrado entre as vértebras, formando os discos intervertebrais. Olha aqui, pessoal. Onde eu encontro. E aquilo que eu falei para vocês, é como se ele amortecesse o impacto
das nossas vértebras. Então, o simples ato de você caminhar e dar um salto, você vai estar o quê? Você vai estar o quê? Impactando suas vértebras. Mas, como você tem a fibra, né, colágena, a sua cartilagem ali entre uma vértebra e outro, o seu osso não vai sofrer o quê? Esse impacto, porque é como se fosse o quê? Professor, uma almofada, né, um amortecedor entre uma cartilagem e outra cartilagem, tá bom? Então, isso aí é importante que vocês saibam. Por quê, professora? Porque é o ponto-chave principal com relação ao tecido cartilaginoso. Ok, professora, entendi. Que bom. Mas é bom aqui a professora relembrar aqui para vocês, só para enfatizar. Então, vocês acabaram de ver o quê? O tecido cartilaginoso. Beleza. E agora, qual é o próximo tecido que eu já vou ver? Você vai ver o tecido ósseo. Mas vamos lembrar aqui a diferença. Vocês já vão ver, a partir desse momento, uma grande diferença do tecido cartilaginoso para o tecido ósseo. Então, meu diretor, roda agora para a telinha para a gente conseguir rever aqui esse tecido conjuntivo ósseo. Olha aqui, gente, que bacana. Então, o tecido conjuntivo ósseo, ele trata-se também de um tecido de sustentação que eu falo o quê? Definitivo. E olha a característica dele. Ele é mais duro, mais forte que o quê, professora? A cartilagem. Lembra que a gente tinha visto que cartilagem era tecido de sustentação. Beleza. Mas, além disso, ela não era o quê? Ela poderia ser um tecido de sustentação, mas ela não era o quê? Forte, ela não era rígida, como o osso. O osso não, o osso ele já tem o quê? Uma matriz rígida, ele é duro, ele é forte. Olha aí com relação ao tecido ósseo. E assim, pessoal, o tecido ósseo, uma outra característica que você consegue ver pela imagem é que ele forma o quê? A maior parte do esqueleto, é mais uma função dele. E assim, além da função de sustentação, pessoal, ele também protege os nossos órgãos vitais. Olha aqui, gente, olha as nossas costelas aqui, protegendo aqui os nossos órgãos vitais, né? Aqui nesse caso vai estar protegendo o coração, os pulmões, né? Só um exemplo aqui. E a gente também vai ter o quê? A nossa caixa craniana aqui, que vai estar protegendo um grande órgão, que é o que, professora? Que é o nosso encéfalo. Isso mesmo. Então, a nossa caixa craniana protege o que, professora? O encéfalo. Então, além de ser um tecido de sustentação definitivo, pessoal, ele também tem essa função, proteção dos órgãos vitais. E é um tecido que vai estar o quê? Que vai estar armazenando os minerais. Os ossos, por exemplo, eles armazenam o quê, professor? O cálcio, o fosfato. E ele pode liberar esses nutrientes, esses minerais, né, quando necessário, para manter o quê? A homeostase do corpo. A homeostase, pessoal, é manter o equilíbrio do corpo. Então, ele serve como essa reserva, né? Só um ponto aí com relação ao tecido ósseo. E olha aí, gente, toda a estrutura, né? E ele desempenha o osso juntamente com o músculo. Ele desempenha o quê? O papel do movimento do nosso corpo, né? Através do osso e músculo, eu tenho o quê? Eu tenho a movimentação do corpo. Já imaginou se a gente não tivesse essa estrutura óssea? Como é que a gente seria? Ia ser igual aquela Maria Mole, né? Não ia ter nem como. Ia estar tudo esparramado os órgãos, né? Não tinha como. Então, o osso, ele tem esse papel primordial, gente, que é a sustentação do nosso corpo. Prosseguindo aqui, deixa eu passar aqui. E o tecido conjuntivo ósseo, ele ocorre nos ossos do esqueleto dos vertebrados, tá? E os ossos são órgãos ricos em vasos sanguíneos. Fazendo a comparação com o tecido cartilaginoso, que a gente acabou de ver, esse osso, né, os ossos, eles já apresentam o quê? Vasos
sanguíneos, enquanto a cartilagem não apresenta. Então, é mais um ponto aí, tá? Com relação ao que, professora? Com relação à função óssea. Sustentação, ricos em vasos sanguíneos, e vocês vão ver agora, né, mais e mais funções dele. E assim, o tecido conjuntivo ósseo, ele tem, né, primordialmente a sustentação como função, o movimento, como eu falei para vocês, por quê? Porque ele vai servir de apoio aos músculos, é mais um ponto. Terceiro ponto, um reservatório de minerais, cálcio e fósforo, como eu falei para vocês. Ele né, ele tem essa função de ser um reservatório, justamente por quê? Porque ele armazena e pode liberar tanto cálcio quanto fósforo, né, o fosfato, pode estar liberando de acordo com o que o corpo pede, para manter o corpo em equilíbrio. Outra função que eu falei para você é o quê? A função de proteção, porque ele protege o cérebro, a medula espinhal e os órgãos vitais, né? Eu dei até o exemplo ali do coração, dos pulmões, né? Que é a caixa craniana, olha aqui a caixa torácica aqui, protege a caixa craniana, vai estar protegendo o cérebro, o encéfalo. E um outro ponto aqui com relação ao tecido conjuntivo ósseo é que nesse tecido aqui, professora, eu tenho o quê? Eu tenho a formação das células do sangue, olha aí, gente. Então, através do tecido conjuntivo ósseo, que eu tenho a formação das células sanguíneas. É mais um ponto aí para o tecido conjuntivo ósseo. Eu tenho que saber tudo isso, professora? Você tem que saber. Porque se um dia alguém perguntar onde é que é formado aí as células do sangue, você vai saber e você vai responder que você aprendeu que é no tecido conjuntivo ósseo. Isso mesmo. Então, por serem uma estrutura inervada, quando eu falo aqui inervada, inervada porque eu tenho o quê? Eu tenho nervos, e irrigada porque eu tenho o quê? Vasos sanguíneos. Os ossos, eles apresentam o quê? Uma sensibilidade, alto metabolismo e também capacidade de regeneração. Não é à toa que a pessoa que quebra um osso, fratura um osso, ela sente muito, né? Principalmente dizem que quando, né, o médico, a pessoa fratura um osso, quebra, e o médico tem que alinhar esse osso, a pessoa sente uma dor daquelas, porque justamente por ser uma estrutura inervada e irrigada por vasos sanguíneos, tá? Então aqui você já consegue observar aqui a estrutura, esses poros, né? Olha aqui o osso, né? A estrutura óssea, você já consegue observar que parece aquela esponja com poros, né? A gente vai estar falando dessa estrutura do tipo de osso. E assim, a porção interna, vamos lá, digamos que a gente cortou um osso, é formado por duas partes. Uma que a gente fala que é sem cavidade, que a gente chama de osso compacto, porque ele é um osso mais sólido, mais denso. E outro a gente chama de osso esponjoso, que é um osso mais poroso e mais leve, tá? E outra, né, eu já dei a resposta aqui, já falei aqui antes de ler. E outra com muitas cavidades que se comunica, chamada osso esponjoso. Né? Essas cavidades permitem com que essas irrigações, né, se comuniquem, essas inervações. E aqui, gente, a gente tem a estrutura do osso compacto e osso esponjoso. Olha aqui, pessoal, o canal de Revers, o canal de Revers, é o canal, pessoal, por onde eu vou estar passando o sistema de Revers, é tipo um túnel por onde vai estar passando o quê? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também os nervos. Então, ele é bastante, né, importante para a estrutura óssea. Aqui a gente vai ter o quê? O canal de Volkmann, que ele já é um canal que corta, digamos assim, o canal de Revers. E aqui a gente tem um periósteo, é como se fosse uma membrana que vai estar recobrindo o osso. Uma membrana, né? Uma película que tem como função recobrir o osso. Olha aqui, né? Vocês conseguem ver, aqui vocês conseguem ver a irrigação dos vasos sanguíneos. Olha aqui, vocês conseguem observar o canal de Revers que eu acabei de citar aqui para vocês, mostrando aqui, né, as estruturas, os vasos
sanguíneos que compõem, né, esse canal além dos nervos. Isso mesmo, que vai fazer o quê? A irrigação desse tipo celular. Prosseguindo assim, a gente tem 3 tipos de ósseo: os osteoclatos, osteócitos e osteoblastos. Olha aí, gente, osteoclatos. Osteoclatos são células móveis que já se movimentam, gigantes, porque elas apresentam, pessoal, muitos núcleos. Vocês conseguem observar aqui, né? Células com muitos núcleos, são extensamente ramificadas, com partes dilatadas, que contêm mais de 50 núcleos, e sua principal função é fazer a reabsorção da matriz óssea, como se ele fosse o que limpasse. Ele viu que tem o osso ali, tá velho, digamos assim, ele vai lá e reabsorve aquela matriz óssea que já tá velha, e vem os osteoblastos e produz mais matriz óssea. E os osteócitos, professora? Né? Os osteócitos são as células encontradas nas lacunas, tá bom? Cavidades da matriz óssea, osteócitos, olha aqui. Nessas lacunas aí, esses canais, esses pontos aí. Então a gente consegue observar, né? E os osteócitos são células achatadas com forma amendoada e pouca quantidade de retículo endoplasmático e também complexo de Golgi. Sua função é agir diretamente na manutenção da matriz óssea. E agora vamos falar do osteoblasto, que são essas células jovens aqui, células jovens com intensa atividade metabólica e responsável pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Fazem o quê? A regeneração óssea após fraturas. Então, os osteoclastos são essas grandonas aqui. E os osteoblastos são as células jovens que constantemente estão fazendo o quê? Produzindo novas células, fazendo regeneração, processo constante de divisão aí celular para regenerar e produzir células novas, ósseas. Classificação do tecido ósseo. Ele pode ser classificado de 2 formas, através da classificação macroscópica e microscópica. A classificação macroscópica é o osso compacto em osso esponjoso. O compacto ele não vai apresentar cavidades visíveis, porque ele é denso, pessoal, e está localizado nas regiões mais periféricas dos ossos longos, irregulares e chatos. Já o osso esponjoso, né, só lembrar de uma esponja, ele vai apresentar o quê? Inúmeras cavidades, por isso ele é o mais leve, né, nesse caso cavidades comunicantes, e está localizado na extremidade dos ossos longos e nas regiões mais centrais de ossos irregulares e chatos. Nas regiões cilíndricas de ossos longos, que a gente fala que se chama diáfase, os ossos esponjosos delimitam uma região mais profunda, o canal medular, onde também se encontra a medula óssea. Na medula óssea que eu tenho o quê? A produção do sangue. Olha aqui, gente, pessoal. A medula óssea, as veias, as artérias, os nervos, o periósteo, né, que é a membrana que está revestindo esse osso longo, cavidade aqui medular, o osso esponjoso, percebam aqui, né, esses furinhos, lacunas, né, que a gente pode estar chamando, e o osso compacto, que é mais denso, aqui nessa porção aqui final. Com relação à classificação microscópica ou histológica, o osso, o tecido ósseo primário, imaturo ou não lamelar, ele é denominado como primário, pois é o primeiro que aparece tanto no desenvolvimento embrionário, como após a recuperação de fraturas, sendo em seguida substituído pelo osso, que a gente chama de osso secundário. Ele apresenta fibras colágenas dispostas irregularmente, maior quantidade de osteócitos que o tecido secundário e uma menor quantidade de minerais, com relação ao tecido ósseo primário, imaturo lamelar. Já o tecido ósseo secundário, maduro lamelar, é caracterizado pela presença de fibras organizadas em lamelas paralelas ou dispostas de formas concêntricas em torno de canais, formando o quê? Os sistemas de Hebs, que são aqueles canais de Hebs, tá? E estruturalmente, o tecido ósseo, ele é constituído por numerosas unidades denominadas sistemas de Hebs, olha aqui, né? Dentro do canal de Hebs a gente tem esses sistemas aqui que a gente denomina, e cada unidade ela é formada por um canal central,
rodeado de camadas concêntricas da matriz. O canal central, denominado de canal de Henry, que eu acabei de circular aqui para você, ele apresenta em seu interior vasos sanguíneos e nervos, né? Eu já falei isso para vocês aqui, eu acho que o slide está só enfatizando ainda mais. E os sistemas de Henry são intercomunicantes através dos canais denominados canais de Workman aqui, ó. Ele liga um ao outro canal. Com relação, né, ao esqueleto humano, finalizando aqui, ele vai ser composto por ossos e cartilagens que estão perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto. E o esqueleto humano adulto, ele é formado por 206 ossos que atuam na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia da movimentação, produção de células sanguíneas, armazenamento de alguns sais minerais, tais como o cálcio e o fósforo. Isso aí, gente. Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula aqui da biologia. Já já eu volto com vocês para a gente fazer o quê? Aquela revisão geral. Até mais!